Capítulo 20, eu vou ler alguns versos e você acompanha aí na sua Bíblia. Capítulo 20, 2 Samuel, do primeiro em diante. Diz assim: estava ali por acaso um homem perverso chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Seba tocou a trombeta e começou a gritar: abaixo a dinastia de Davi, o filho de Jessé. Nada tem a nos oferecer. Vamos, homens de Israel, todos de volta para casa. Então todo o povo de Israel que estava ali abandonou a Davi e seguiu a Seba. O povo de Judá, porém, permaneceu com o rei. Vou saltar lá para o verso 14, que diz: enquanto isso, Seba passou por todas as tribos de Israel. Diga: por todas. Por fim chegou à cidade de Abel. Diga: Abel. Grava o nome dessa cidade. Todos os membros do seu clã se reuniram para lutar e seguiram até a cidade. E você diz: amém. Quem é Seba? Quem é este homem tão terrível? Quando nós vamos ler, o texto começa já apresentando ele como um homem perverso, chamado Seba. Seba, ele era da tribo de Benjamim. E o texto vai nos dizer que Davi, ele está reinando. Só que agora este homem se levanta contra o reinado de Davi. E o texto vai nos dizer que ele começa a tocar a buzina e gritar, dizendo: abaixo a dinastia de Davi. Vamos embora, porque nada tem este homem a nos oferecer. Só que Davi já vem escrevendo a sua história sobre o reinado que o Senhor havia estabelecido. E agora se levanta este homem inflamando, trazendo dissensão, trazendo ruptura, trazendo rebeldia para o reinado de Davi. E Davi dá uma ordem dizendo aos homens, aos soldados: vão atrás de Seba, porque pior do que Absalão é Seba. Mas repara que o texto diz que Seba, ele vem tocando buzina. Mas em outros textos a gente vai analisar e ver que quem toca buzina vem anunciando uma vitória, vem trazendo um canto. Nós olhamos na passagem que fala de Josafá, que ele coloca os cantores na frente, eles vão adorando, eles vão tocando a buzina, vão exaltando ao Deus vivo. Mas Seba, conhecedor da palavra de Deus, ele é da tribo de Benjamim, ele viu os feitos do Senhor, só que agora ele faz o contrário. Ele toca a buzina, mas a buzina que ele vem tocando não é de adoração ao Senhor, é trazendo a discórdia, trazendo a dissensão para o meio do povo do Senhor. E pasmem, que o povo que está em Israel, o texto diz que abandonou. Diga: abandonou. Agora, quando o versículo que diz que as más conversação corrompe os bons costumes, é exatamente isso. As más conversações que Seba estava tendo está corrompendo os homens. Eles estão abandonando o propósito, eles estão seguindo um homem que nada tem a ver com a liderança estabelecida pelo Senhor, que nada tem a ver pelo direcionamento do céu. Eles abandonam Davi e seguem a Seba. Seba, não satisfeito, o texto diz que ele anda pelas 12 tribos, semeando, inflamando, colocando a semente do mal. Agora deixa eu te dizer uma coisa, trazendo para os dias de hoje: cuidado quando você abrir a porta da sua casa, cuidado com quem você permite entrar lá,
que Seba ele está dizendo? Vamos colocar para fora a quem Deus estabeleceu. Cuidado com os bastidores, porque aquilo que o rei Davi não está vendo, tem alguém lá no meio já estabelecido pelo Senhor, que não se corrompeu e vai dar notícia para o rei, vai dizer para o rei que tem alguém no meio do povo, que tem alguém no meio da tribo, que está com conversas que não agrada, que está corrompendo, que está tentando abater o que está estabelecido pelo Senhor. É muito forte. Eu confesso que eu queria trazer outra coisa. Está aqui, ó, eu comecei a escrever ontem. E Jesus disse: não, você vai aqui. Eu disse: eu fico aqui, Senhor. Eu fico com a palavra. Agora tem uma coisa. Ele passa pelas 12 tribos, mas ele chega num lugar. Ele chega numa cidade fortificada. E quando o rei dá uma ordem, dizendo para os homens ir atrás de Seba, ele diz: vai, antes que ele encontre alguma cidade fortificada. Porque naquela época a cidade fortificada era exatamente para abrigar, cuidar, zelar, preservar pelos homens. Porém, os homens que estavam vivendo alguma injustiça, então eles eram enviados, eles buscavam abrigos nessas cidades fortificadas. Só que Seba, ele vai até a cidade fortificada com uma missão, a mesma que ele fez nas 12 tribos de Israel: inflamar o povo contra o seu rei. Só que o que eu acho lindo, minha pastora, é que mesmo Seba se levantando, o rei dá uma ordem: vai atrás de Seba. O Senhor está dizendo para mim e para você hoje: descansa. O que Seba está dizendo por aí? Porque o nosso Deus, Ele ouve o que você não pode ouvir. E quando Ele ouve e vê algo que não é do agrado dEle, Ele dá ordem aos anjos e diz: vai até lá, vai ao encontro, guarda os meus filhos, porque Seba está indo em direção a eles. O rei está vendo. Abel é a cidade fortificada. E Seba chega. Ele entra na cidade. A conversa, o texto não diz como foi a chegada. O texto não diz o que ele falou para aquelas mulheres, para aquele povo que ali estava. Mas o texto diz que ele chegou e entrou na cidade fortificada. Só que Joabe foi atrás. E quando Joabe e os seus homens chegam até a cidade de Abel, eles preparam tudo em volta. Eles preparam os homens para invadir. Eles começam a preparar o muro para entrar. Eles começam a preparar todo o cenário de guerra. Mas tem uma coisa: Seba chegou num lugar diferenciado. Chegou na cidade de Abel. Diga: em Abel. Deixa eu te dizer uma coisa: Seba, ele pode correr por muitos lugares. Seba pode passar por uma casa hoje e semear ali. Seba pode passar pela casa do vizinho e semear ali. Seba pode passar por todo o bairro de Piraporinha semeando. Mas quando chegar na tua casa, ele tem que encontrar uma placa imensa dizendo: pare, proibida a entrada. Quando chegar na cidade de Abel, ele tem que parar ali. Ele pode até passar em redor, você pode até saber da notícia, mas você tem que parar a notícia aí na cidade de Abel, na porta, dizendo: aqui você não entra, Seba, aqui você não tem domínio, Seba, a casa aqui tem um dono, Seba, aqui tem o rei que reina, Seba. Ei, Tchuri, Mirassau e Remirassau.
entrou na cidade de Abel. Às vezes o adversário não é convidado, ele é enxerido, ele entra. Não é assim? Você não convidou, você não abriu a porta. Senta. Quer um cafezinho? Quer um chazinho? Ele arruma esquemas e entra. Mas eu tenho uma notícia do céu para você. Ele pode até entrar porque ele é enxerido, não foi convidado. Sabe quando você está lá fazendo as coisas de casa, minha pastora? Daqui a pouco você sente um trem assim. É você. Identifiquei. Te vi. Te achei. Eu não sei por onde você entrou, mas já identifiquei. Eu já te achei. Sabe por quê? Porque Abel é diferenciada. Abel é uma cidade, viu, minha, diferenciada. Ela não traz só o título cidade fortificada. É mais que isso. Eu vou narrar para você. Olha aqui. Fica aí comigo na Bíblia. Quando ele chega, Joabe rodeia toda a cidade. Uma mulher que não tem nome, o texto não narra o nome dela, mas ela tem um nome. E ela está dentro daquela cidade. E ela ouve um barulho diferente de todos os dias. É diferente. Não é um barulho de glória. Não é um culto no lar que está com volume aumentando. Não. É um barulho de guerra. São carros que ela está ouvindo. São cavalheiros que estão se preparando para a batalha. E aquele barulho é diferente para ela. Ela disse: opa! Aquela cidade não era só uma cidade fortificada. Aquela cidade era uma cidade de mulheres sábias. Sabe por que eu estou te dizendo que você identifica o inimigo lá dentro? Porque ele pode entrar, porque ele é enxerido. Mas quando a cidade fortificada, lá dentro tem as pacificadoras, tem mulheres fiéis, tem homens fiéis, tem mulheres sábias, tem homens sábios. Ele identifica de longe o problema. Essa mulher identificou: peraí, eles vão invadir a cidade, mas eu não estou sabendo o que está acontecendo. O texto diz que uma mulher gritou lá de dentro e chamou por Joabe. Diz o texto que ela falou: o Senhor é Joabe? E ele respondeu: sim. Por quê? Então ela disse: ouça sua serva com atenção. Disse ele: estou ouvindo. E a mulher continuou: antigamente era costume dizer, se precisar resolver um desentendimento, peça conselhos na cidade de Abel. Somos pacíficos e fiéis de Israel, mas o Senhor está prestes a destruir uma cidade importante. Olha o que ela diz. Ela está dizendo a Joabe: peraí, porque vocês querem guerras e querem destruir a nossa cidade? Antigamente, quem estava com conflito procurava-nos, porque nós somos conhecidas como pacificadoras. Somos conhecidas como as fiéis. Somos conhecidas como as sábias. Deixa eu te perguntar uma coisa e não me responda. Como é conhecida a tua casa? Como é conhecida você quando passa? É a pacificadora
nós somos respeitadas em Israel. Quando alguém tem conflito, é aqui que eles procuram. E coisa linda é quando a casa de crente ainda é procurada, quando a casa de crente ainda é encontrada. Quando alguém precisa de oração, corre lá na casa da Adriana. Quando alguém precisa de oração, corre lá na casa da irmã Maria. Quando alguém precisa de oração, vai lá na casa da irmã Toninha. Procura por ela, procura por ele. São homens e mulheres de oração. E a gente não pode perder essa referência, não. A gente não pode perder a referência. Sabe por quê? Quando você sai, tem alguém te observando. Quando você chega, tem alguém te observando. Quando você vai na padaria, tem alguém te analisando. Quando você vai no mercado do bairro, tem alguém te olhando. Aí você atravessa a Macedônia, tem alguém te olhando e diz: tu é crente, né? Tu é crente, tu parece crente. Não é assim? Porque a essência, ela te acompanha. A essência, ela te acompanha. Você não anda com a plaquinha te identificando: sou crente dos mantos que revela, que brado. Não, 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 não. Mas quando você vai indo, o brilho do Espírito Santo, ele te apresenta quando você chega. Quando você vai caminhando, o espírito maligno, ele identifica. Alguém se manifesta, alguém bate em retirada, porque a presença gloriosa de Cristo te acompanha. Quando você vai passando, não é o cheiro daquele perfume caro que te acompanha. Não, 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 não. Você vai passando e alguém vai dizendo: que perfume de Jesus ela tem. Era Mara séria. Ela tem um perfume diferente. Ele tem um perfume diferente. Ele exala ainda o bom perfume de Cristo. Joabe para e responde àquela mulher e diz: longe de mim fazer mal algum. Só que tem uma coisa. Aí dentro entrou um homem que se levantou contra o reinado de Davi. E o nome dele é Seba. E eu só quero ele. Como a gente vai fazer? E ela disse: fique em paz, meu senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Abel era conhecida por sabedoria, lugar onde conflitos eram resolvidos e não ampliados, ambiente de escuta. Ela está ouvindo, ela está acolhendo. E ela diz: fica tranquilo, eu resolvo. Percebe? Ela tem um conflito fora e um conflito dentro. Um conflito fora que não é dela, e um conflito dentro que ela diz: é meu, diz respeito a mim. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisas que são externas, e aí a gente começa a dizer: não diz nada ao meu respeito. Não é meu. O fogo está pegando na casa do vizinho, o pau está quebrando. Aí você diz assim: tem nada a ver com isso. Mas deixa eu te contar uma coisinha que você tem a ver tudo. Porque se aquele homem sair nervoso, sair atirando, só para ilustrar, para você entender, sair guerreando com os vizinhos, você está na mira dele. Os seus filhos, a sua casa está na mira dele. Irmã Fabiana, e como é que eu faço? Eu vou lá, entro lá dentro da casa, me ponho como um peito para defender? Não. Sabe orar? Dobra o joelho. Quando você for orar pela tua casa, pega aquele vizinho, pega aquele conflito que não é teu, mas diz respeito a você também, leva diante do trono de Deus e diz: Senhor, o conflito que está lá pode atingir aqui. Senhor, o Seba que está lá pode entrar aqui. Visita, Senhor, passa por lá, porque as pacificadoras, elas fazem isso, as fiéis fazem isso, as sábias fazem isso. Elas não podem no braço, elas não podem na força, mas elas entendem: tem um lugar
Aquela mulher, ela se levanta no meio do caos. Percebe? É Seba causando problema dentro da cidade dela, e Joabe cercando uma cidade. Ela está no meio de um caos. Mas o que eu acho lindo, ela não age por impulso, e ela analisa todo o cenário primeiro. E eu vou te dar um conselho: cuidado com a impulsividade, porque aquilo que a gente faz no impulso, no nervoso, dá ruim. Senta, analisa. Quem disse para você que quando o problema está lá, você tem que solucionar agora, já? Não. Analisa. Porque se você der um passo fora, a cidade de Abel, que é a tua casa fortificada, sofre. E todos que estão em volta sofrem. Porque Seba, ele só tem uma vocação: causar destruição por onde ele passa. Agora, as pacificadoras, elas se levantam num papel: resolver, trazer solução, e sem trazer dano aos que estão à volta. Olha a inteligência e a habilidade que Deus dá a essa mulher. Porque ela observa todos aqueles homens e diz: se eles entrar, não é só Seba que vai morrer, vai dar problema. Então ela fala: o senhor fica aí fora com o exército e eu soluciono aqui dentro. Ela se reúne, o texto diz que ela se reúne com as outras mulheres, e ela arquiteta, ela planeja, ela organiza o que ela ia fazer. E o que é lindo, ela envolve toda a cidade de Abel. Quando você está em guerra lá na sua casa, você vai sozinho? Tu anda carregando sozinho ou você convoca todo mundo? Porque a guerra não está na cidade. Então você tem que colocar, bota o marido para orar. Meu marido, ele não é crente. Fala: amor, nós estamos em guerra, faz aí um jejum pelo menos hoje. Eu vou ficar de jejum, você vai ter que ficar também. Mas eu vou orar o quê? Ajuda ele a orar, dá um salmo para ele orar. Diz: nós estamos em guerra. Quando o negócio apertar lá dentro, convoca todo mundo. A casa não é só sua. Convida os filhos para essa guerra, instrui eles como tem que fazer. Lá em casa, meus meninos foram criados assim. Você quer algo? Ora, vai buscar. Quantas coisas a gente falava: vamos orar, vem pra cá. O que a gente vai fazer? A gente vai orar e Jesus vai mandar. Agora hoje você fala com eles e eles falam assim: vai vir aqui. Por quê? Eles já aprenderam. A guerra não é só minha, do pai, não, é deles também. Envolva toda a família, instrui eles como tem que fazer. Os meninos não nascem sabendo, mas a gente, o exemplo, ele arrasta. Sabia disso? Você não precisa falar muito, mas de tanto você fazer, o exemplo arrasta. Se ele te vê orando muito, ele automaticamente ele já sabe o caminho que tem que fazer para ter vitória. Ele vai para a oração. Mas se ele vê você guerreando com o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o da frente, o de trás, ele vai dizer: eita, mamãe é das guerras. Mamãe quebra o pau de dia, de noite, de tarde, de madrugada, se alguém encher o saco. Aí você não vai ter jeito, vai ter sossego. Vai ser chamada na escola de dia, de tarde, de noite. Porque o menino, ele vai pelo exemplo. Mamãe dizia isso e ela tinha razão, é verdade. Cuidado com quem você anda. Porque se você andar muito com Seba, você vai seguir direitinho o que Seba te ensinar. Mas se você andar com as pacificadoras, você vai aprender direitinho. Como que entra, como que fala, como que sai, como que guerreia. Você está recebendo? Se ficar difícil, dá um golinho assim, ó, que vai dando uma refrescada. Aí, eu já estou caminhando para o final, nós já vamos terminar. Aquela pacificadora, ela entra, ela chama todos da cidade, todas as pacificadoras que ali estão com ela, e diz: olha, a gente tem um problema aqui dentro, mas de problema a gente é perita para resolver. Lembra? Lembra que a gente dava conselho? Quantos já chegaram aí? A gente resolveu? Então,
nós vamos no mesmo propósito. Irmãos, eu tenho certeza que aquelas mulheres eram mulheres de oração, porque sabedoria só é dada para quem busca. Inteligência, a gente faz aquele teste lá de QI, aí um bocado alcança o número máximo. A inteligência, agora sabedoria é outro nível, não é essa esfera não. Sabedoria é do alto. Sabedoria só adquire quem é da oração, quem busca a face do Senhor, porque sem buscar a face dele, você vai andar como cego, vai andar errante. Mas quando ele nos dá sabedoria, ele te dá estratégias para tudo. Ela chama, convoca e diz: a gente está com um problema. Aliás, dois, porque a gente lá fora tem Joabe e todo o exército de Davi. Tá, e aí? E o segundo? Aqui dentro. Não pergunte como ele entrou, não pergunte quem abriu a porta, ele só entrou. E a gente vai pôr ele para correr. E eu já disse para Joabe: você não entra, mas eu ponho para fora o problema. Descansa, porque eu não convidei, mas a forma que ele entrou, ele vai sair. Ela reúne e diz: o plano é o seguinte, a gente não vai bater em outra parte, não. Eu só quero a cabeça, porque é a cabeça que arquiteta todo mal. É aqui que planeja todo mal. Se você não guardar aqui, irmão, dá um problema. Ai, irmã, eu faço só um minutinho, já volto pro texto. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O adversário nesse último tempo, sabe que ele tem usado armas? Ele cansou de colocar no povo pressão alta, diabetes e tantas outras. Não. Ele não quer mais isso não. Ele fala: esse povo é tudo doido, ele toma remédio, ora e continua indo. Eu sei onde que eu vou pegar eles. Eu vou pegar aqui. Porque quando eu pegar aqui, tudo desmorona. Você gerencia lá no médico o seu coraçãozinho, quando ele bate a mais, quando ele bate menos. Você gerencia a sua pressão quando ele vai lá no topo. Não é assim? Você gerencia toda a parte clínica, mas você não gerencia aqui. Você não olha para cá. Você não olha em dois níveis. Nem no nível físico que eu estou falando, de buscar ajuda quando não vai bem as coisas, e nem no nível espiritual, quando está desregulado aqui. Quando Seba está agindo aqui, quando ele está agindo aqui, você começa a falar e aceitar coisas que não é do céu. E o Senhor, ele não vê como eu vejo. Ele vai na divisão da alma e do espírito. E ele discerne os teus pensamentos. O salmista diz que tem coisas que você nem pensou, mas ele já sabe. E depois que você já pensou, mas não falou, ele já diz: eu já sei, né? Estou escaneando você. Eu estou te vendo. Eu estou passando um raio-x aí. Então deixa eu te dar um conselho. Cuida daqui. Porque aqui saem os comandos. Se você não cuidar daqui, o seu corpo vai perecer. E aquelas mulheres identificou. O problema a gente tem que ir na cabeça. Porque é lá que ele trama. Se a gente liberar ele, faltando uma perna, cotoquinho, faltando um braço, ele vai aprontar de novo. Se a gente amarrar ele todinho, ele vai continuar arquitetando coisas contra o povo, contra o reinado. Mas vamos matar. A gente vai cortar a cabeça. Olha o direcionamento de Deus. Elas cortam a cabeça. Primeiro elas jogam por cima do muro. Depois elas entregam o resto do pacote, dizendo: Joabe, eu já visitei o problema. Eu já fui no ponto onde ele era estrategista. Eu já visitei lá dentro. Já cortei, já solucionei. Acabou. Deixa eu te dizer uma coisa. Naquele dia, o que era para ser vergonha, o que era para ser morte dentro daquela cidade, porque havia lá dentro mulheres de oração, mulheres sábias, mulheres fiéis. E eu digo uma coisa para você: a mulher fiel a Deus, ela protege os que são dela e os que não são. Vou exemplificar. Vem cá, Lili.
Quando eu saio com o Enzo, eu saio agarradinha para atravessar a rua. Mas eu saio com a Alicia. A Alicia não é minha. A Alicia é da Bruna. Mas quando eu saio com a Alicia, como é que a gente sai? Agarradinha, tá entendendo? Porque o que eu quero para os meus, eu quero para aqueles que não são meus também. O que eu quero para minha casa, eu quero para da minha vizinha também. O que eu quero para minha cidade fortificada, eu quero para a sua também. O que eu quero para o nosso ministério, eu quero para outros ministérios também. Que haja lá dentro mulheres pacificadoras, mulheres fiéis ao reino, mulheres fiéis ao propósito. Antes de eu orar, deixa eu te contar uma coisa. Eu queria que ela estivesse aqui para me contar, porque eu disse para ela que uma hora eu ia pregar sobre isso e ela ia ser um exemplo da minha mensagem de mulheres pacificadoras dentro de uma igreja. É no dia a dia que você vai vendo e aprendendo. No dia que nós fizemos um sorteio da cesta de Páscoa, quem lembra? É bem simples, mas só para você pegar e ir para casa. A gente teve um probleminha com os papéis vendidos. Só que uma irmã comprou um número e não tinha pagado. A outra comprou o número naquele dia, mas já tinha pagado. E aí elas combinaram ali, não, tudo bem, você fica com o número. E a outra falou, tá bom, eu fico com o número, ok. E quando o sorteio saiu direitinho o número daquela que a irmã tinha escolhido. Eu disse, lascou. Eu disse, e agora, meu Deus? Não foi, Jê? Aí a gente ficou doida, agoniada, aperreada. Aí lá vem essa irmã, numa paz, numa serenidade, com uma cesta desse tamanho de chocolate, disse, minha pastora, cadê a irmã que ganhou também junto comigo? Peraí, eu disse, a irmã que comprou o outro número, mas você que comprou. Não, eu vou dividir a minha cesta com ela, porque eu entendi que houve um conflito ali, e eu vou dividir com ela. Eu disse, mulher, que coisa linda. Eu disse, você é as pacificadoras de Israel, você é as pacificadoras, porque era para ser uma coisa chata, né, de guerra. Ela disse, não, ela pegou a cesta, chamou a irmã que já estava no ponto e disse, vem cá, escolha o que você quer dentro da cesta. E ela dividiu com a irmã e ainda saiu distribuindo chocolate pela igreja. É um exemplo tão pequeno, mas se a gente levar para a vida, a gente não fica em guerra. Não é? Eu digo, o Thales Roberto sempre fala, ele diz, é fácil demais viver em... Mas é o quê? É eu e você que complica. Eu digo, tá tudo perfeito. O Senhor fez tudo perfeito. Aí quando chegou a gente, acabou com tudo. Você chega, vem estragando. Não é assim? Irmão, se você não vigiar, Ele te dá tudo aquilo que você orou, que você pediu. Mas aí se entrar um pouquinho do eu, sabe, aquela coisinha, você estraga tudo. O que era para louvor e engrandecer ao nome do Senhor se torna um motivo de soberba, de exaltação. Mas eu tenho certeza que nesta noite, nessa tarde, o Senhor está levantando pacificadoras, fiéis, referência, que alguém ainda vai olhar no meio da igreja, lá no teu bairro, no seu trabalho, na faculdade, aonde você colocar a planta dos seus pés, alguém vai identificar. Ela é diferente. Ele é diferente. Pode ter pouca idade, pode ser uma menina, pode ser um menino, mas quando alguém olhar, identificar e dizer, ele é diferente. Vem cá, fulano, ora aqui por mim, bota a mão aqui, ora aqui, expulsa todo esse mal. Ô fulano, você pode ir lá em casa, pode ir lá orar por mim? Aí você vai dizer, realmente, o Senhor ainda se faz presente sobre a minha vida, mas não é sobre nós, é sobre uma essência que nós carregamos. Então não se esqueça, leva isso para a tua casa, você é pacificadora. Quando alguém te chamar para atacar lenha, você lembra, eu sou uma pacificadora. Quando alguém chegar lá na tua casa, mulher com pretexto, né? Que começa assim, as guerras começam com a paz do Senhor. Eu trouxe um bolo para nós comer. Quando sentar, irmão, empacota o bolo de novo, bota na sacola, diga, minha irmã, em nome do Senhor, suma daqui. A casa é minha, o café é meu, tá caro.
eu vou passar para tu ficar falando dos crentes, falando do povo aqui. Suma daqui. Bota para vazar. Porque depois o problema chega. Viu? Ele se esconde lá dentro. E quando o rei dá uma ordem dizendo, vai atrás de Seba, quem está no caminho é tu, bobo. Viu? Então leva essa palavra para tua casa. Você faz parte das pacificadoras. Você não faz parte da turma, do clã de Seba. Eu vou repetir. Você não faz parte do clã de Seba. Você faz parte do time das pacificadoras. Amém? Fica de pé. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor. Viu? Que lá na tua casa Ele ainda te dá estratégia. Lá dentro Ele te dá estratégia. Quando você não perde a essência, quando você se permite ser usado por Deus lá dentro, Ele te dá estratégia para cada área da tua vida, como você agir. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e maravilhoso Pai, Senhor, nós te damos graça nessa tarde, por esta palavra a qual o Senhor ministrou sobre a minha vida, para ministrar aos teus filhos. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor está fazendo, está agindo, e que o Senhor está nos dando estratégia, que o Senhor está nos dando sabedoria, que quando chegarmos lá dentro do nosso lar, Senhor, se por